E eis aqui o nosso convidado da noite. Não é convidado, Fala com né? você. Porque já a gente a gente está junto, né? Não dá para considerar convidado. Com o apresentador. Boa, boa noite, Yuri. Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bom, Beto? Prazer aqui estar com você aí, mais uma live do Endo Esporte. É isso aí. Deixa eu ver se a gente tem que dar um boa noite. Ó, a Su Garacho aqui, ó. Graxo, eu sempre Boa noite. falo errado. A Su está interessada em artigos de coenzima Q10, é a nossa aluna do Endosport. Coloquei ela em contato contigo aí, meu amigo. Beleza, beleza. Tudo bem, vamos esperar mais uma galera entrar aqui. Hoje a gente já vai falando um pouquinho. O que você acha? Fala um pouco do lançamento, para quem ainda não conhece a gente, está chegando pela primeira vez. Quer falar daí? Que você que vai ser Boa, o chair hoje, né? Vai beleza. daí. Então, pessoal, essa é mais uma live de aquecimento para o lançamento da nossa segunda turma do curso Endo Esporte. Eu e Beto fizemos essa parceria, temos uma parceria de 10 anos já aí praticamente. A gente começou aí fundando o que é hoje o Departamento de Esportes da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. E nos congressos havia sempre essa demanda que o pessoal não se sentia à vontade para implementar na sua prática clínica o que eles viam nas nossas aulas, apesar do esforço máximo para entregar o melhor conteúdo na aula, mas 15 minutos muitas vezes não era suficiente para o cara se sentir confortável de colocar isso em prática no seu consultório. E depois de muita gente fazer essa solicitação para mim, para Beto, para a própria Clonad, a gente resolveu montar uma metodologia de ensino, que é justamente o Endosport, onde você tem 40 horas de aulas comigo e com o Beto, a gente reveza os temas, 12 encontros ao longo do ano, presenciais, onde você pode tirar dúvida, inclusive o próximo encontro presencial com os nossos alunos é dia 28, próxima semana, que vai coincidir com o lançamento da segunda turma. E você tem uma curadoria de artigos científicos, que a gente faz o pool dos melhores artigos que a gente usou para preparar as aulas, e também mais de 200 questões para você fixar o seu conhecimento, onde é uma forma de didática, não é para reprovar ninguém, mas ao final do curso você responde ali uma provinha e todo mundo com certeza é aprovado, basta assistir a aula que você já vai ser aprovado, e recebe o seu certificado de conclusão de curso. Além disso, a gente tem o que a gente chama de over-delivery, Beto, que criou esse termo, que são as aulas que a gente dá ao longo dos anos, nos eventos nacionais, e elas vão sendo salvas como uma espécie de streaming na nossa plataforma, e você não perde nada do que eu e Beto apresentamos nos congressos ao longo do ano, porque fica tudo salvo lá na nossa plataforma e você fica um ano com a gente. Não é isso, Beto? Esqueci alguma coisa? Não, é isso. Só lembrando, pessoal, que a gente só tem duas turmas por ano, as vagas são limitadas e a gente está abrindo uma janela de inscrições na semana que vem, na quinta-feira, dia 28 de setembro, a gente abre e mais à frente a gente fecha essa janela de inscrição, portanto, não percam, porque a próxima turma só no ano que vem e a inscrição é pelo nosso site www.endoesporte.com.br. A Márcia Buzolin falou que está baixo aqui o nosso som. Márcia, confirma aí. Eu estou ouvindo bem aqui o Yuri e acho que vocês estão me ouvindo bem. Enquanto isso, também a Su Graxo, falei certo agora, nossa aluna mandou um elogio. Obrigado, Su. Ela colocou aqui que é um dos melhores cursos que ela já fez. Obrigado. Muito bem. Galera, vamos trabalhar, né? Vocês devem estar estranhando aí por que que a gente trouxe para uma live. Aqui a Paty falou que o som tá bom. Por que que a gente trouxe para uma live do Endosport, que é um curso eminentemente prático, né? O objetivo do Endosport é que você saia dominando essa nova área, a endocrinologia esportiva. Você saia do curso capaz de militar nessa área sem medo, com confiança de que você está fazendo a coisa correta. A gente não ensina nada inadequado no endosport, nada que não seja evidence-based, né? Então vocês devem estar se questionando, poxa, por que que eles trouxeram um assunto que não é prático? Não é a cara do endosport isso, de maneira nenhuma. Vocês vão falar de um tipo especial de tecido adiposo, o IMAT, né? Intermuscular Adipose Tissue, tecido adiposo intermuscular. Por que disso?
né? Esse eu acho que é um primeiro ponto, acho, para a gente partir, Yuri. Depois eu passo a palavra para você. Por que a gente escolheu esse assunto quando a gente estava preparando a agenda de lives? Eu escolhi esse assunto para mim, né, porque é um hot topic. Sem dúvida alguma, é um tema quente, é uma área ainda em ebulição, ainda em formação. O conhecimento nessa área ainda é muito incipiente, é muito jovem. E como no Endoesporte a gente entende que a gente tem que ter um curso vivo, né? Um curso que não só se apoia em aulas gravadas, estáticas, a gente tem que dar vida para a coisa, né? Então, tudo que é novidade a gente tenta trazer. Então, é por isso que o IMAT está aqui, porque é um hot topic. Segundo ponto, segundo porquê. Por que discutir o IMAT? Porque representa um potencial alvo terapêutico. A gente vai ver que faz todo sentido a gente, daqui para frente, tentar desenvolver alguma medicação capaz de manipular, capaz de modular, entre aspas. Eu não gosto muito desse termo, né? Mas a gente futuramente provavelmente vai ver a eclosão de um medicamento que seja capaz de modular a biologia do tecido adiposo intermuscular, o IMAT. A gente vai ver já já por quê. Então, segundo motivo, primeiro, por que a gente está discutindo no IMAT? Primeiro, porque é um tema quente, é um tema novo. Segundo, porque é um potencial alvo terapêutico. Daqui devem surgir medicamentos para tratar, basicamente, vamos botar aí, três condições. Vou falar todas as áreas onde eu acho que o IMAT pode ser utilizado como ferramenta terapêutica. Olha como não é pouca coisa. Sobrepeso e obesidade, pré-diabetes e diabetes tipo 2, resistência à insulina como um todo, todas as condições musculares associadas ao envelhecimento, então sarcopenia, perda de força muscular, perda de massa muscular, perda de potência muscular, tudo isso pode ser que no futuro seja tratado usando um medicamento que vai modular essa biologia que a gente vai discutir aqui hoje. Doenças neuromusculares, né, Beto? Doenças neuromusculares. Isso. Quer falar um pouquinho disso? Doenças neuromusculares. Isso aqui foi Distrofia de descoberto. Duchenne, isso, exatamente. Foi aonde esse tecido adiposo foi descoberto, né? Foi na distrofia muscular de Duchenne. Então tem toda a relação com perda de massa muscular e força muscular. A gente tem que entender qual é o papel desse IMAT no desenvolvimento, no surgimento, na eclosão de perda de massa e força muscular, né? Isso. Beto, então você deu uma boa aquecida aí no pessoal, porque acho que está todo mundo curioso. Então, relembrando o querido Sérgio Chapelin, né? Nas noites de sexta-feira, o que é o IMAT? O que ele come? Onde ele vive? Fale aí um pouquinho para a gente sobre esse tal IMAT. Boa. Vamos começar pelo começo, né? Eu acho que é uma ótima forma de se iniciar uma conversa. Vamos começar pela definição. O que é IMAT? Intermuscular Adipose Tissue, tecido adiposo intermuscular. Então é um tecido adiposo verdadeiro. A gente já vai ver o que significa isso, ser um tecido adiposo de verdade, verdadeiro, né? Então é um tecido adiposo verdadeiro que está entremeado entre as fibras musculares. E o que é fibra muscular? Fibra muscular é a célula do músculo. A gente usa esse termo, né, fibra muscular, mas a gente esquece que fibra muscular é igual, é a mesma coisa, é sinônimo de célula do tecido muscular, né? Então, entre as células do tecido muscular, entre as fibras musculares, surge um tipo especial de tecido adiposo verdadeiro, e não só ali, mas também ao redor dos grupamentos musculares. Então, entre as fibras e ao redor dos grupamentos musculares, esse tecido adiposo que a gente vai ver que tem população celular distinta, origem biológica distinta, função metabólica distinta, capacidade secretória distinta. Então, acho que é isso, né? Em termos leigos, né? Sabe quando você vai comprar carne para o churrasco e aí você
resolve que vai fazer um churrasco bacana e vai comprar uma carne mais saborosa, e você escolhe aquela carne que é mais marmoreada, você olha para a carne, a gente já comprou carne em casa de churrasco, você olha para a carne, quando ela tem muita gordura ali entremeada nas fibras musculares, ela é mais saborosa, né? É a carne com maior marmoreio. Então, esse marmoreio aí é o IMAT. Isso aí faz mal para a biologia do animal e do ser humano também, né? E um sinônimo, Yuri, seria... Deixa eu só pegar aqui meu roteirinho, só para não me perder aqui rapidinho. Separei tanta coisa para falar. Cadê? Aqui. Então, e um sinônimo seria mioesteatose. É um termo que acho que é mais manjado, né? Mais batido, vamos dizer assim. Ó, aí o Handel, nosso colega Nutri aí de Natal, falou carne marmorizada. Isso. É isso aí. Então, o famoso Wagyu, né? Wagyu, aquele boi super caro lá. Né? exatamente, ele fica paradão lá, eles não deixam a pessoa, o boizinho. Isso. Beto, tem alguma diferença do IMAT para aquela gordura intracelular, aquele que o atleta desenvolve? Fala um pouquinho sobre isso. Boa, ótima pergunta. E através dessa pergunta a gente vai conseguir fazer a galera que está aqui com a gente hoje entender a diferença de um tecido adiposo verdadeiro, né, desse acúmulo intramiocelular, né? Então, uma coisa é a gotícula de gordura, uma gotículazinha de gordura que está estocada dentro do músculo, e aí é o que a gente chama de gordura ou estoque lipídico, melhor do que gordura, é estoque lipídico intramiocelular ou intramuscular, que é diferente de intermuscular, né? Então, gotículas de lípidos, gotículas de triglicérides dentro do músculo é diferente de IMAT, né? Então, o IMAT, como a gente falou, é um tecido adiposo, né? É um tecido, não é só uma gotícula de gordura. Então, você tem ali células adiposas, né? Os adipócitos, que é o tipo celular mais populoso no tecido adiposo, né? A gente sabe que o adipócito representa 90% do volume de tecido adiposo. Mas quando a gente olha para a população celular do tecido adiposo, o adipócito representa só 50%. Então tem muitos outros tipos celulares no tecido adiposo, além do adipócito. Então células imunes, células inflamatórias, células tronco, a gente vai ver, células hematopoéticas, tecido conjuntivo. Então, tecido adiposo é muito mais do que uma gotícula de gordura, tá? Então, de um lado a gente tem o IMAT, Intermuscular Adipose Tissue, tecido adiposo verdadeiro, entremeado entre as fibras musculares e entre os grupamentos, ao redor dos grupamentos musculares, que a gente pode chamar também de mioesteatose, são sinônimos, e do outro lado a gente tem esses estoques lipídicos, essas gotículas de gordura dentro do músculo intramiocelular ou intramuscular. Beto, então, entre os tecidos adiposos, vamos separar em três aqui: o SAT, o VAT e o IMAT. O SAT, o subcutâneo, o VAT, o visceral, e o IMAT, o intermuscular. Você destaca alguma diferença entre eles? Existe alguma diferença metabólica entre eles? Alguém é melhor, alguém é pior no jogo do bicho aí? Show, vamos para esse lado aí. Agora você perguntou a próxima, eu deixei de lado uma coisa que você perguntou, vou dar um passinho atrás, depois a gente vai para essa pergunta que você colocou aí, que eu acho muito importante, que é a questão do exercício físico. O que ele faz com essa biologia adiposa, né? Ali nas redondezas do músculo e dentro do músculo, né? Então isso aí está ligado ao que a gente chama de paradoxo do atleta, que não é um paradoxo verdadeiro, né? É um paradoxo entre aspas. Isso já foi algo que parecia não fazer sentido, mas hoje a gente sabe que sim, faz sentido, né? Então o exercício físico estruturado, crônico, bem implementado, ele induz a formação desse estoque lipídico intramiocelular. Ele induz a formação do tecido adiposo intramuscular, né? É uma adaptação ao exercício, uma adaptação crônica
ao exercício e benéfica, né? O atleta, principalmente em endurance, bem treinado, ele se torna cada vez mais eficiente em usar substrato lipídico como substrato energético, poupando o substrato glicídico, que é nota de $100, né? Vale ouro. Então, o paradoxo do atleta não é um paradoxo verdadeiro, mas guarda relação com isso aqui que a gente está falando, né? Isso faz todo sentido, né? A gente vê hoje, eu estou investindo em galpões, né? Não tenho o que fazer, vou gastar dinheiro comprando um galpão de logística. Mas tem uma teoria hoje que fala da última milha. Vai ganhar a venda quem tiver a última milha, quem entregar no mesmo dia. Então, isso é uma coisa até para quem está ouvindo a gente, invistam em galpões logísticos. Mas a logística já está lá. O lipídio já está no músculo. Então, ganhou a última milha. Por isso que o cara é um atleta de alto rendimento. A gordura não precisa sair da barriga, dar uma voltinha, circular, entrar na membrana, passar aí para a mitocôndria. Não precisa dar esse rolê todo. Ela já está lá. O cara já ganhou a última milha aí. Boa. Bem colocado. Galera, só para lembrar, por favor, mandem as suas perguntas. O nosso lema por aqui é que não existe pergunta tola. Todas as perguntas são super bem-vindas, agregam bastante. Silvia Bretz, endocrinologista aqui, está perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, vai, aqui no meu Instagram, tá? E no do Yuri também. Bom, aí indo para a sua pergunta, né? Então, a gente dividiu aqui na nossa cabeça, né, o IMAT, o tecido adiposo intermuscular, e os estoques lipídicos intramiocelulares, né? E a pergunta do Yuri está num outro plano. A gente pode pensar dessa forma também, pensar em 3 subfamílias, subtipos de tecido adiposo que a gente tem no nosso organismo. O tecido adiposo subcutâneo, debaixo da pele, que faz bem, é protetor do ponto de vista metabólico. Ser capaz de estocar gordura no tecido adiposo subcutâneo nos protege de doenças metabólicas. Tá? Então, vamos dizer, o do bem, o SAT, Subcutaneous Adipose Tissue. A gente tem o VAT. Antes de você passar para o VAT, existem 2 exemplos clássicos do que você falou. A gente tem um remédio para tratar diabetes que aumenta a gordura subcutânea, que são as glitazonas, a pioglitazona, e você melhora metabolicamente o paciente porque ela ativa genes do bem. Então, ela desinflama o paciente, o cara tem menos doença cardiovascular, tem menos diabetes, menos triglicerídeo, colesterol, o perfil de colesterol melhora. E tem outra doença, as lipodistrofias, onde o paciente não tem gordura subcutânea. Lá em Natal, a gente tem muita doença de Berardinelli, que é um tipo de lipodistrofia que você olha o cara, ele parece um competidor de fisiculturismo que está indo se apresentar. O cara não tem nada de gordura subcutânea, mas a gordura está toda dentro do músculo. O IMAT desses caras é absurdo. E metabolicamente, o cara é, assim, terrível. O cara morre de diabetes jovem, tem uma doença óssea terrível, uma esteatose terrível, muita fibrose hepática, enfim. Ver como ressaltando o que você tinha dito, a importância do SAT, né? De você poder distribuir essa gordura na periferia. Só um adendo aí antes do que você ir para o VAT. Sim, ilustra bem, né? Um bom ponto. O Randall mandou uma perguntinha aqui, vamos guardar, daqui a pouquinho a gente volta na pergunta do Randall. Obrigado, Randall. Mas então a gente tem esses 3 tipos diferentes de tecido adiposo. O subcutâneo, que a gente viu que ele é metabolicamente protetor. A gente tem o tecido adiposo visceral, ou VAT, Visceral Adipose Tissue, que já é muito bem caracterizado, conhecido há décadas dentro da endocrinologia, que era tido até então como o pior tecido adiposo do ponto de vista metabólico. É aquela gordura que fica intraabdominal, que se deposita perirenal, perinefrética, aquela gordura ao redor do rim, aquela gordura ao redor do coração, né, epicárdica, aquela gordura no pâncreas, no fígado, que vai te causar esteatose, diabetes. Então, essa aí é a visceral adipose tissue, tecido adiposo visceral, péssimo do ponto de vista metabólico. E hoje a gente está adicionando aí, no hall de conhecimento dos nossos ouvintes hoje, o IMAT, o Intermuscular Adipose Tissue, tecido adiposo intermuscular, que para quem entrou agora, né, e não ouviu, a gente definiu como o tecido adiposo que está entremeado entre as fibras musculares e que ele funciona também do ponto de vista metabólico de forma deletéria. Ele vai fazer
mal ao nosso organismo. E em alguns estudos, né, ele inclusive ele tem uma capacidade secretória, uma capacidade de secretar citocinas inflamatórias, substâncias inflamatórias, para quem não é da área da saúde está aqui com a gente, até maior do que o próprio tecido adiposo visceral. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Como a gente falou, é um hot topic, é algo que está começando a se entender melhor, e vejam o potencial impacto imenso em doenças metabólicas e em perda de massa muscular, que é o nosso grande foco aqui no endoesporte. Beto, e como é que surge célula adiposa no meio do músculo, velho? Do nada, assim. Como é que isso acontece? Doideira, Explica né? aí pra gente. Muito nada, doido. assim. Tecido adiposo no meio do músculo. Cara, isso daí me parece assim, aquela coisa que existem várias teorias e não tem ainda uma explicação que seja consistente o suficiente para ser única. Mas vamos colocar aí que a gente tem umas mais ou menos três hipóteses aqui, né? Então, primeira hipótese é que esse tecido adiposo, ele surge a partir do envio de células-tronco mesenquimais, células-tronco, células que não são diferenciadas, que estão presentes em outros depósitos de tecido adiposo à distância. Então, por exemplo, o tecido adiposo visceral ou o tecido adiposo subcutâneo, ou ambos, enviariam células-tronco que iam acabar se sedimentando no leito muscular e se diferenciando em tecido adiposo verdadeiro, como a gente falou, dentro do músculo, entre as fibras, né? Então, essa teoria eu achei bem... Eu gostei, eu comprei essa ideia, achei bacana, mas não é a única, né? Como eu falei. Outra opção aqui que a gente tem... É a famosa sementinha do mal, hein? Sementinha do mal. Boa, como se fosse uma sementinha do mal, que o outro tecido adiposo joga. Vamos encarar aí como se fosse uma metástase, né? Sim. Do tecido adiposo, Boa, né? boa. Que é uma boa analogia aqui, né? Outra possibilidade é que dentro do tecido adiposo você tem as chamadas FAPs, né? Fibroadipositárias, células progenitoras. Progenitoras, isso. São células progenitoras fibroadipositárias, ou seja, são células progenitoras, mais um tipo celular que também tem capacidade de se transformar em fibroblasto, tem capacidade de se transformar em adipócito, e que, por alguma razão, essas células ali, nas cercanias do músculo, elas acabam sendo desviadas para diferenciação em adipócito. E aí aqui tem uma coisa bem interessante, que é um ciclo de retroalimentação, me chamou bastante atenção, que é o seguinte: o IMAT, a gente viu aí que ele é um tecido que tem uma capacidade de secreção de citocinas inflamatórias elevadíssima, em alguns estudos até maior do que o tecido adiposo visceral. E quando ele secreta citocinas inflamatórias, isso funciona como gatilho para essas FAPs, para esses progenitores fibroadipositários, se diferenciarem em IMAT. E com isso, o IMAT produz citocinas inflamatórias transformam as FAPs em IMAT inflamação, vira um ciclo vicioso aí, né? IMAT gera mais IMAT, é como se ele se autoproliferasse, né? Acho que é tipo jogar água nas costas do gremlin, né? Tem mais outra maldade, né? Essas mesmas citocinas degeneram as células satélites musculares, né? Acho que era a terceira via que você ia falar, né? O cara tá ali para fazer músculo quando for necessário. Aí, não, vem cá, vem pro meu time do mal aqui. Vem, você não tá fazendo nada aí, você não tá fazendo músculo mesmo, vem para cá fazer gordura, que aqui você é mais feliz. Né? Isso aí. Ainda corrompe a stem cell do músculo, né? Célula satélite. Boa. Então, só para sintetizar para a galera aí, a gente tem três teorias com relação ao surgimento, de onde vem a origem do tecido adiposo intermuscular, do IMAT. A gente viu que pode ser uma, entre aspas, uma metástase de um tecido adiposo visceral ou subcutâneo. Ele envia uma célula progenitora que se estabelece, resolve residir no leito muscular, se diferencia para IMAT,
A gente viu que pode ser, como o Yuri falou aqui no final, a própria célula satélite, que vai ser desvirtuada, ao invés dela regenerar músculo lesado, formar novo tecido muscular, ela se diferencia para tecido adiposo. E a gente viu também a possibilidade desses progenitores fibroadipositários que já moram ali no tecido adiposo perimuscular e no próprio músculo, e quando há inflamação, eles tendem a se diferenciar, ao invés de fibroblastos, eles vão para o lado de tecido adiposo. Jamile perguntou, Beto, quais são os tratamentos. Jamile, segura um pouquinho, não é para segurar a audiência não, mas é porque pelo roteirinho está mais para frente. Mas a gente vai falar quais são os possíveis tratamentos, como é que a gente chega lá. Mas antes disso, Beto, por que é que vira o cabeção dessas células? Por que é que o cara está ali e de repente, vou fazer IMAT aqui, não estou fazendo nada? Quais são os estímulos para isso acontecer? Isso é do nada? Eu e você praticando atividade física aqui regular, comendo direito, vai aparecer IMAT? Me fala um pouquinho o que é que desencadeia isso, se é que a gente tem essa resposta. Isso não há resposta ainda para isso, né? O que a gente sabe é que existem alguns fatores de proteção, né? Você me perguntou uma coisa, eu vou te responder outra. Não se faz isso, né? Mas você me perguntou sobre fatores gatilho, eu vou falar o contrário, fatores de proteção. Então, por exemplo, tem um estudo que mostra que pessoas que foram ao longo da sua vida ativas fisicamente, isso confere proteção contra o desenvolvimento de IMAT. Então, são pessoas, nesse trabalho especificamente, com 74 anos de idade média, uma pessoa septuagenária, né? E comparada com indivíduos de mesma idade que foram sedentários ao longo da vida, o volume de IMAT é imensamente maior nas pessoas que foram sedentárias, né? E outra coisa que é protetora também, né? Na verdade, não é nem protetora a palavra, diminui o IMAT já existente, é o exercício físico, entre aspas, agudo, né? Então, tem um estudo com um programa de treinamento de 12 semanas, 16 semanas, que você consegue, de forma eficiente, com exercício físico, diminuir o volume de IMAT. Você Coisa, pincelou. Diga, pode falar. uma coisa aqui que eu esqueci de falar, que eu acho bem interessante, é o seguinte: se você for pensar pela ótica quantitativa, o IMAT ele não representa grande coisa, né? Se você olhar a quantidade de IMAT que você tem versus a quantidade total de gordura corporal, o IMAT representa isso, do lado do quantitativo total de gordura corporal. Mas se você for olhar pela ótica qualitativa, esse tecido aqui, que é em pequena quantidade, do ponto de vista secretório, ele é muito representativo, né? Então, vamos guardar esse conceito que existe uma espécie de um desencontro entre quantidade de IMAT e capacidade funcional, capacidade secretória, capacidade desmetabólica, né? Se a gente fosse colocar em números, né, Beto, tem pessoas que podem ter ali 20 quilos de gordura no corpo inteiro, a maior parte sendo SAT, né, o subcutâneo. Desses 20 quilos aí, uns 3 são de tecido visceral, que seria péssimo ter 3 quilos de gordura visceral, isso é absurdamente alto, tá? E o IMAT seria algumas gramas, mas metabolicamente o impacto do IMAT ainda é pior do que do FAT, né? E ter muito SAT também é ruim, né? Também não é legal você ter o índice de gordura subcutânea, apesar de ser uma gordura menos ruim, mas ter ela muito alta também é ruim. E outra coisa, Beto, você pincelou no início as implicações metabólicas, mas você queria destacar alguma coisa mais especificamente? A gente está dizendo, o IMAT é um dos piores tecidos adiposos que a gente conhece pela literatura atual. Tem pouca literatura em humano também, vale ressaltar, né? Tem muita literatura que me chamou a atenção no artigo que a gente viu em gado, né? Tem muita coisa em porco, em gado. É impressionante como a ciência da agropecuária é avançada nesse sentido. Pouca coisa em seres humanos. E menos ainda em ratinho, né? Mas em boi não tem praticamente nenhuma implicação metabólica. Os caras querem saber se o boi vai ter resistência insulínica. Mas no ser humano, o que é que você destacaria aí de complicações? O que é que vale a pena a turma ficar mais atenta? O que me chamou a atenção muito foram esse estudo que eu mostrei, que em indivíduos obesos a capacidade secretiva do IMAT ela é inclusive maior do que do tecido adiposo visceral. Isso me chamou muita atenção, né?
E essa capacidade secretiva, ela se correlaciona com a ocorrência de diabetes tipo 2, resistência à insulina, dislipidemia, e essa correlação, ela persiste mesmo quando você corrige pelo total de gordura corporal e pelo total de tecido adiposo visceral, né? A relação com lípides, ela até em alguns estudos se perde quando você ajusta, quando você corrige pela gordura visceral. Mas a relação com diabetes tipo 2, resistência à insulina, é muito forte. Parece que o IMAT é um grande preditor de diabetes tipo 2 e pré-diabetes e resistência à insulina. Existem estudos com toda a sorte de instrumento de avaliação de resistência à insulina que você queira. Então, tem estudos aqui com CLAMP, que é o padrão ouro de avaliação de resistência à insulina, e não apenas um, alguns estudos com CLAMP, tem estudos com teste oral de tolerância à glicose, tem estudos com teste intravenoso de tolerância à glicose, tem estudos que olham simplesmente para ROMA e R. Então, me parece que é algo já relativamente bem documentado em seres humanos. E um outro ponto bem interessante, a meu ver, é que essa correlação ela é presente mesmo em pessoas com IMC normal. Então, pessoas com IMC normal e que tenham a mesma quantidade de massa muscular, a única diferença entre elas é a quantidade de IMAT. Quem tem mais IMAT tem mais diabetes tipo 2. Quem tem mais IMAT tem mais dislipidemia. Quem tem mais IMAT tem mais espessura íntima média carotídea. Bem interessante. São os famosos falsos magros, né? Ou magro metabolicamente obeso, né? Mostra que o IMC não fala muita coisa, né? Tem que ir mais a fundo nessa análise. Muito bem, Beto, muito bem. Tem uma pergunta aqui do Randall, não quer pegar não? A gente tinha, coitado, ele falou um tempão aqui. Ele falou da gordura branca, mas eu acho que você meio que pincelou aí quando falou do SAT, do VAT e do IMAT. Era essa? Mais ou menos. Ele pergunta se o IMAT também tem propriedades endócrinas. Cara, isso é um super gancho, uma super pergunta dele aqui. Então, vamos organizar essa resposta da seguinte forma, galera. O IMAT, ele vai fazer bagunça, vamos dizer assim, ele vai causar no nosso metabolismo por 3 caminhos metabólicos. Por sinalização endócrina, que foi a pergunta do Randall. O que é isso? É a capacidade que o IMAT tem de secretar substâncias na circulação sistêmica e, à distância, fazer bagunça em um órgão lá distante de onde ele está. Então, o IMAT está aqui, ele joga uma substância deletéria na corrente sanguínea e, por uma via endócrina, ele vai gerar problema, por exemplo, de espessamento de íntima média, de carótida. O IMAT, ele faz a bagunça dele lá por sinalização autócrina, ele secreta substâncias que vão influenciar na sua própria biologia, e o mais importante, a meu ver, o mais interessante, a meu ver, por sinalização parácrina. Então, o Randall perguntou sobre endócrino. Sim, a resposta é sim. O IMAT funciona como um órgão endócrino. Ele vai espalhar esse secretoma, esse pool de mais de 300 substâncias deletérias. Ele vai lançar isso via corrente sanguínea à distância, e isso vai gerar patologia em órgãos à distância, por via endócrina clássica, mecanismo clássico endócrino, mas o mais importante é que ele gera uma alteração importante no microambiente peritecido muscular. Ele vai causar uma verdadeira corrupção do microambiente perimuscular, e por isso ele impacta na fisiologia muscular, vai gerar perda de massa muscular, perda de força muscular. Bem interessante isso, né? O exemplo que a gente falou foi cooptar a célula satélite do músculo, né, para transformá-la em célula adiposa, né? O professor Fortes e Jamil perguntaram sobre intervenções, Beto, mais ou menos no mesmo sentido. Então, existe um exercício que ajuda a destruir mais o IMAT, a evitar o IMAT, resistido, aeróbico, a intensidade influencia, dieta influencia, a soma dos dois faz alguma diferença ou não faz? O que é que você poderia... A pioglitazona, que Jamil perguntou, o que é que você poderia falar um pouco aí para a gente? Boa.
É só uma coisa aqui esclarecendo, tô vendo que a galera está em dúvida aqui do termo, o que significa IMAT, né? A Silvia Bretz perguntou, aí uma colega aqui, Ana Beatriz, respondeu. IMAT é tecido adiposo intermuscular, tá, galera? Não é o intramuscular. O intra a gente já conhecia, né? E lembrando que o intrametabolicamente é uma adaptação de atletas de altíssimo rendimento. É você ter a gotícula dentro da célula. E o inter está fora da célula, que é o IMAT, que é o vilão da noite de hoje, ou o herói, ou chame como você quiser. Isso É o aí. vilão. E o intramuscular é uma gotícula de gordura, não é um tecido adiposo. E o inter é um tecido adiposo, tem um monte de célula ali, não só adiposo. Várias células. A Julinha Calmon, trabalha comigo no IED, perguntou se o IMAT se pode ter relação com aquelas pessoas que respondem metabolicamente mal ao exercício. Eu não tenho a resposta, mas eu acho que é uma ótima pergunta, é uma grande possibilidade, isso precisa ser estudado. Não tenha dúvida, ótima pergunta, Julinha. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. A Jamile. A da Jamile é sobre isso, sobre tratamento, né? Deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta para trás. Pronto. Não, então é isso, estamos em dia aqui. Já para intervenção. Calma aí. Boa, né, de pergunta, né? Isso. Tá. Então, olha só. A parte fácil da história é o que vem agora. O que a gente falou até aqui é a parte complicada, a parte de fisiopatologia, biologia de tecido adiposo, né? Metabolismo muscular, enfim. E agora a parte fácil. O que vai diminuir IMAT? Perda de peso, exercício físico, dieta, cirurgia bariátrica, né? Moleza. Tem duas coisas aqui que são interessantes também, mas perigosas. Cuidado. Que são terapia hormonal da menopausa, em alguns trabalhos que foram citados no paper que a gente se baseou, que mostram que reduz o IMAT, e o uso de testosterona em pessoas não deficientes. Tem um trabalho aqui citado. Então isso é perigoso, tá? Isso aqui é somente, pessoal, gerador de hipótese. Isso aqui só serve, são pesquisas que são autorizadas por órgãos de regulamentação de pesquisa, o Comitê de Ética em Pesquisa autoriza ou não esse tipo de pesquisa, e só serve para isso, para prover um insight, para a gente entender melhor um determinado assunto. Ninguém vai sair dessa live aqui querendo fazer isso. Eu vi ontem os Aguri e Yuri falaram que se eu der testosterona vai diminuir o IMAT. Não é para fazer isso, tá? Só estou provendo a informação para vocês, mas não estamos estimulando ninguém a prescrever anabolizante para quem não tem deficiência, tá? Então, essas 5 intervenções funcionam. Perda de peso, qualquer que seja, dieta, exercício, bariátrica, reposição androgênica e reposição hormonal feminina na menopausa, né? Beto, e é um assunto super novo, né? A gente está aqui mais para levantar a hipótese, e você citou o artigo que está lá, um estudo dentro desse estudo de revisão. São doses cavalares, né? Doses de ciclo de anabolizante mesmo, né? Desse estudo lá que o cara citou. Mas a gente pode extrapolar e pensar que se eu faço uma reposição para um cara que tem indicação, teoricamente eu poderia estar proporcionando também essa melhora metabólica. Enfim, como a gente não tem resposta, é especulação, mas como a gente fala no Endosports, tem plausibilidade para a gente levantar essa hipótese. Nada diferente do que a gente já faz no consultório, repor para quem tem deficiência. Aí o professor Marcos Forte, né, perguntou, a gente acabou deixando ele sem resposta. Professor, boa noite. Ele está agradecendo aqui a nossa live pela excelência. A gente que agradece a sua presença. Lembrando, pessoal, que o Endosport ele é aberto para profissionais que não são médicos, profissionais do que a gente entende como o time do exercício. Se você é membro do time do exercício, você é bem-vindo no Endosport. Se você é nutri, se você é profissional de educação física, se você é psicólogo, trabalha com esporte, a gente tem um aluno que é psicólogo, trabalha com esporte, ou médico, você é bem-vindo. Então, professor Marcos, né, ele está perguntando sobre intensidade do exercício, né? Que o exercício diminui IMAT, beleza, já falamos. E com relação à intensidade, quanto maior a intensidade, maior a redução de IMAT? A resposta é sim. E outro dado importante aqui é que acho que todo mundo vai se perguntar, beleza, o que é melhor para reduzir IMAT? Aeróbio puro, musculação pura ou a combinação dos dois?
a combinação dos dois é a melhor resposta, tá? Então, muito parecido com o que a gente fala para qualquer tecido adiposo, né? A resposta é a mesma, né? A combinação dos dois, resistido mais aeróbio, é que funciona melhor. E uma coisa aqui que é o pomo da discórdia, eu vou falar aqui, não me joguem tomates, por favor, mas o nosso compromisso é com a evidência. Então, quem é melhor, exercício ou dieta para redução de IMAT? Acho que não precisa ser nenhum gênio para imaginar que o tecido adiposo que mora do lado do músculo, do lado, é o vizinho do músculo, está dentro ali, né, no meio do grupamento muscular, ele vai responder melhor ao exercício, né? Então, exercício para IMAT, lembrando, isso é uma ciência muito jovem, né? Dados ainda muito jovens, mas hoje, dia 21 de setembro de 23, a resposta é exercício um pouco melhor que dieta para redução de IMAT. Interessante que você falou do secretoma, né, Beto? E o que a gente sabe de IMAT é que a ativação pelo sistema noradrenérgico do IMAT, ela é maior do que a do VAT. Ele responde mais à noradrenalina, liberando o triglicerídeo, do que o VAT, que já é um tecido que tem uma resposta relativamente melhor do que o próprio SAT para liberar as gorduras. Eu falo que tecido adiposo visceral é como o pessoal que pagou, você levou ali. Pagou, leva. Né? Assim, ele não tem fidelidade, ele vai e vem, por isso que ele é tão ruim metabolicamente. Mas o IMAT, ele consegue ser ainda mais volúvel do ponto de vista de ativação adrenérgica, o que encaixa no que você está falando. Porque quando faz a atividade física, ele tem essa característica, ele libera mais o triglicerídeo pela ativação adrenérgica e com o mínimo de insulina você trava a liberação. Então, mostrando que ele tem essa resistência com a alimentação, né, assim, até mais do que o tecido adiposo visceral, e essa facilidade de liberação com o exercício, falando exatamente o contrário do que a gente sabia, né, que a dieta é melhor para reduzir gordura, de um modo geral, mas o exercício especificamente para o IMAT, ele parece, pelo secretoma, pelas características biológicas da molécula, pela hipermetilação desses genes, né, pela epigenética, o exercício parece ser um melhor ativador, como você falou. E você destacaria alguma perspectiva futura, Beto, em relação a isso? Eu sei que tem muitas, mas alguma coisa chama a tua atenção na pesquisa sobre IMAT? Me fala um pouco sobre isso. Você acha que pode ter diferença de IMAT superior e IMAT inferior? Qual o impacto disso para doenças no futuro? Enfim, me fala um pouco sobre o que você acha das perspectivas futuras. Um ótimo ponto, né? O que a gente espera daqui para frente, né? Como é que isso pode vir a impactar, de fato, a vida do meu paciente, né? Do aluno, do professor que está aí com a gente. Só uma coisa aqui, rapidinho, antes de entrar nisso, o Randall mandou aqui um comentário interessante também. Ele colocou assim: se eliminar as, entre aspas, gorduras habituais, né, os tecidos adiposos habituais, já é um desafio, imagina essa que está ali entrelaçada no músculo. E não é, Randall, que doideira. Um conceito aqui importante para a gente levar para casa, ele usa esse termo no artigo da Nature, né? A gente está aqui meio que resumindo para vocês um artigo super recente da Nature, um dos periódicos mais importantes do mundo, né? Não só na medicina, nas ciências como um todo, e ele usa esse termo lá, maleabilidade. O IMAT, ele exibe uma certa maleabilidade, ele é manipulável com intervenções terapêuticas relativamente simples, né? Exercício, dieta, perda de peso, né? Então, bom ponto aí que ele levantou, né? A resposta é boa ou não é boa ao tratamento, mas eu fiquei com a sensação de que sim, né? E Jonathan perguntou isso que eu havia colocado como perspectiva futura, né? Assim, você responde, Beto, vai lá. Se tem diferença do superior para o inferior, né? Vou ler a pergunta dele para ficar mais fácil. Meus amigos Roberto e Yuri, alguma evidência sobre a resposta de diminuição do IMAT em relação ao segmento muscular, por exemplo, melhores resultados nos músculos superiores ou inferiores? Isso tem sim. Parece que a biologia, né, a resposta funcional do IMAT de membros superiores é diferente de membros inferiores. Então, esse é um próximo passo importante, né, na pesquisa clínica, é começar a entender
a diferença do IMAT de membros superiores e de membros inferiores. Eu acho que esse é um ponto aí, entrando na pergunta do Yuri, né, perspectivas futuras. Um outro ponto que eu acho muito importante é a gente desenvolver ferramentas de aferição do volume de IMAT que sejam aplicáveis no dia a dia. Isso aí é uma opinião minha, né? Não foi nem citado aqui no paper, né? Mas eu acho que seria muito útil, né? Muito interessante você conseguir medir o IMAT, você institui uma intervenção e depois de um certo tempo você mede novamente, né? Hoje a aferição do IMAT ela é feita com instrumentos relativamente simples, né? TC, tomografia, ressonância e na pesquisa, né, pessoal? Na pesquisa, não quero ninguém solicitando o que eu vou dizer aqui agora, biópsia muscular guiada por ultrassom. Olha que interessante. Você pega com uma mão o aparelho de ultrassom, posiciona ali em cima do músculo, localiza com o ultrassom onde está o tecido, o IMAT, e coloca a ponta da agulha ali em cima do IMAT, para você conseguir realmente coletar IMAT, né? Então isso é para pesquisa, mas se surgisse um software, por exemplo, de ressonância, que te entregasse o volume de IMAT, né, seria útil. E precisa também não só um software, né, com uma fórmula padronizada, validada, de aferição do volume de IMAT, mas também um local, um protocolo de local aonde aferir. A gente vê que os estudos, tem estudos que medem IMAT em mid-tight, ou seja, no meio da coxa, tem estudos que medem no calf, né, na panturrilha, e como você até sinalizou, né, tem poucos estudos que medem IMAT nos membros superiores, né? E a gente não sabe em relação às etnias também, né, Beto? Se a mesma quantidade de IMAT no caucasiano, no eurasiano, no sul-americano, no hispânico, no indígena, a gente não sabe se isso vai trazer impactos diferentes. Então tem muita coisa, e ressaltando que tem muita pesquisa em animais e pouca pesquisa em humanos, né? É uma coisa que a gente trouxe já o Consenso Brasileiro de Composição Corporal, que é a atualização da atualização para os nossos alunos, foram as duas primeiras lives, Meet the Professor, e não tinha falando maiores detalhes sobre IMAT lá. Né? Veja, como você falou, é um hot topic de fato. É Ó, o artigo aqui, galera, isso aqui é a revista, ó, eu assino ela, vejam só, é de maio de 23, da Nature, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma figura aqui, ó, ver se dá para ver. Aí, ó, tá vendo essas setinhas azuis aqui, ó? É uma bola branca no meio da fibra muscular. Esse tecido aqui que parece um rio vermelho, ó, né? Esse aqui é um grupamento muscular. E no meio lá você vê um acúmulo branco aqui no meio, é um acúmulo lipídico aqui no meio. Aqui ao lado é tecido adiposo, é o que a gente espera, né? Um tecido adiposo, gordurinha ali do lado da coxa. Agora aqui dentro, né? Então imagina, em função da intimidade desse tecido adiposo, ele está em contato muito íntimo com a fibra muscular. Como que esse tecido adiposo vai influenciar na função muscular, né? Então, o que mais me interessa é isso, é o impacto do IMAT sobre força muscular, sobre potência muscular, massa muscular. Eu acho que daí deve surgir uma terapia alvo dirigida interessante. Legal. Alguma consideração final, Beto? Faltam aí 10 minutinhos aí para a gente fechar. Boa. Vamos fazer o seguinte, antes da gente entregar, para quem entrou agora, a gente sempre no final das lives a gente faz um fecho, um wrap-up, um resumão para você levar algumas mensagens principais para casa, né? Lembrando que a live fica gravada no meu Instagram e no do Yuri. Sigam as nossas mídias sociais e sigam também o Instagram do Endo Esporte. Mas antes de dar esse filé mignon, a gente queria relembrar por que a gente está reunido aqui. A gente está reunido aqui porque na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, dia 28 de setembro, a gente está lançando com muita felicidade a segunda turma do Endo Esporte. O Endo Esporte é um projeto que tomou a nossa vida nos últimos 1 ano e meio, 2. A gente se dedicou muito para entregar um produtaço. Não é um curso, é uma metodologia de formação. Você que não milita
na área de endocrinologia esportiva, você vai passar a militar, e se você já milita, você vai mudar de patamar, por exemplo, com informações como essa aqui da live de hoje. O curso ele dá acesso online, ele é todo online, então você, onde quer que você esteja, você pode consumir o curso. São 12 meses de acesso integral, acesso full a tudo que a gente produz. A gente tem uma premissa no Endosport que nenhuma informação que é produzida é desperdiçada. Tudo fica disponível, gravado depois. Então, os nossos alunos têm acesso direto a gente. Essa semana eu tirei uma dúvida de uma aluna que não sabia como calcular o índice de massa magra apendicular. Ela solicitou uma densitometria de corpo inteiro de uma paciente dela, recebeu o resultado, mas não conseguia, na prática, fazer o cálculo que ela sabia que tinha que fazer. E aí, o que eu fiz? Ela mandou essa pergunta pelo nosso canal de Tira Dúvidas, que é um e-mail. Eu peguei o telefone e liguei para ela. Então, a gente tem esse cuidado, esse carinho com os nossos alunos. Então, se você está interessado, seja você médico ou profissional da área da saúde, faça a sua inscrição a partir da semana que vem, dia 28 de setembro. Você pode já, se você quiser garantir a sua vaga, porque são vagas limitadas, você pode já preencher o cadastro no nosso site, www.endosport.com.br. Ele tem um formulário de interesse, você não assume nenhum compromisso, você só está dizendo para a gente, não esqueçam de mim, não fechem as vagas antes de me colocar aí, né? Lembrando que o evento é gratuito, Beto, mas só vai participar quem fizer essa inscrição. E a gente vai falar sobre os suplementos classe A do Australian Institute of Sports. É suplemento pra caramba, viu? Estava vendo, são 18 suplementos. Eu estou me virando nos 30 aqui para poder preparar essa aula, que eu estou escalado, né, para falar sobre isso. Mas vamos lá, vai dar certo. E qual que é a pegada? A gente não tem conflito de interesse no Endosport, a gente não tem patrocínio de ninguém. Então, a gente vai falar marcas. Eu nem tinha combinado isso com você, estou combinando ao vivo agora. Você vai falar as marcas que você prescreve, eu vou falar as marcas que eu prescrevo, já pedi as marcas da minha nutricionista. A gente vai falar as marcas que a gente gosta lá no Endosport, no Meet the Professor, que também vai ser a live de lançamento. E o que a gente fala, a plausibilidade, a aplicação clínica, o nível de evidência e as marcas que a gente gosta. E algumas coisas também que estão lá no site do Australian Institute of Sports, que ele fala preocupações, eu achei legal essa abordagem deles. Preocupações com esse suplemento, o que é que eu devo me preocupar? E também o que eles chamam de food first, a filosofia do food first. Então, eu vou também passar todas as comidas que tem aquele suplemento. Se é que dá para pegar com comida. Alguns não dá para pegar 100%. Então, essa vai ser a pegada da nossa aula semana que vem, na quinta-feira. Deixa eu só responder aqui a Adriana Sena, que está dizendo que já é nossa aluna e não sabe qual é o e-mail. Tem lá no site, Dria. Se você não achar, procura lá no site. Se você não achar, me manda um direct aqui. E que aí até eu te passo meu celular. A gente tira a sua dúvida pelo telefone, que eu acho que é gostoso esse contato com os alunos. Galera, então vamos para o nosso wrap-up, nosso fecho. Hoje a gente falou sobre IMAT, Intermuscular Adipose Tissue, tecido adiposo intermuscular, que nada mais é do que o tecido adiposo de verdade, não é uma gotícula de gordura, é um tecido adiposo, tem mais do que adipócitos, tem vários tipos celulares que se entremeia entre as fibras musculares. A fibra muscular, lembrando, é a célula muscular. E que também está ao redor dos grupamentos musculares, né? Esse tecido adiposo, ele é dotado de uma capacidade secretiva extremamente alta, mais alta até do que o tecido adiposo visceral, já conhecido de nós. Ele produz dezenas de citocinas inflamatórias e ele vai influenciar no microambiente ao redor do músculo. Ele vai ser deletério para a função muscular, ele vai causar perda de massa muscular, perda de força muscular, perda de desempenho, e ele também se conecta, ele conversa com resistência à insulina, sobrepeso, obesidade, diabetes tipo 2 e pré-diabetes e dislipidemia, mesmo quando você ajusta para a adiposidade corporal total. E representa, a meu ver, um super potencial alvo terapêutico. Acredito que surgirão potenciais medicamentos para a gente prescrever no futuro que vão modular essa biologia que a gente está estudando hoje. Esse é um hot topic, é um tema muito recente, e vocês
eu sugiro que vocês acompanhem, né? Sempre que nasce uma área nova, surge um conhecimento novo, é muito fácil você ficar muito atualizado, é só você acompanhar do início. Então, se você for no congresso, que alguém for falar sobre isso, assiste. Então, a gente... Fala. Sérgio fez uma pergunta excelente aqui. Boa noite, colegas. Sérgio Rabelo. Existe diferença de uma maior deposição de IMAT de acordo com o tipo de fibra muscular, tipo 1 ou tipo 2? Isso poderia direcionar para o tipo de exercício de força ou aeróbico? Você respondeu mais ou menos, mas você quer fazer um fecho com essa pergunta dele? Sim. A gente não tem nada ainda com relação a subtipos de fibra muscular, tipo 1, tipo 2, não tem. Mas, por outro lado, a gente falou aqui na parte de tratamento, né, que eu sinalizei para vocês que a parte de biologia é a parte complicada, é a parte árida da história. E a parte fácil é a parte de tratamento. Como é que se diminui o volume de IMAT? Dieta, exercício, cirurgia bariátrica, perda de peso, reposição hormonal da menopausa, caso haja indicação, reposição androgênica, caso haja indicação. E aí, respondendo, tentando dar um insight para o nosso colega que fez essa pergunta, né? A gente viu que o exercício funciona melhor que a dieta para reduzir IMAT e que o exercício combinado, né, aeróbio mais musculação, funciona melhor do que qualquer um dos dois isoladamente. Então, talvez não faça diferença se é fibra tipo 1 ou 2, já que a combinação... E quanto maior a intensidade, também melhor a resposta. Né? Isso, boa, bem lembrado também. E Flávio, material excelente, professores, Beto e Yuri, são muito atenciosos. Obrigado, Flávio. Flavinho Doce, Aguiar, atleta, pessoa maravilhosa, cara, pessoa maravilhosa. Galera, vamos fechar então, Yuri. Galera, participem da nossa live da semana que vem de lançamento, dia 28 de setembro. Garantam a sua vaga no Endoesporte. A gente só vai abrir uma nova turma no ano que vem. A gente precisa controlar o número de alunos para a gente poder cuidar dos alunos que já são nossos, né? É só por isso. Mas a gente quer muito que você esteja com a gente. E vai ser gratuito, mas vai ser na nossa plataforma, não vai ser aqui. Você não vai ver a gente aqui próxima quinta-feira, né? Excepcionalmente, né, Beto? Exatamente. Vai ter que fazer a inscrição para poder entrar na plataforma. Vai ser um evento fechado. Tá bom, e aí você já conhece a plataforma do curso, vai criando intimidade já com a plataforma do curso, com a nossa linguagem. Boa. Um beijo, pessoal. Grande abraço. Yuri, obrigado, irmão. Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Um abraço. Eu também. Tchau.